Reciclagem da Visão. Beleza, já vamos cumprimentando aqui os nossos presbíteros convidados da noite. Temos aqui de um lado Célio Viana de Gravataí, Rio Grande do Sul. Boa noite, Célio. Boa noite, Nicolas, e a todos os irmãos. Boa noite ao ministro da palavra, ao irmão Valdemar. Boa noite. Que Deus possa abençoar todos nós e dar direção naquilo que realmente temos que falar. Boa, Célio. E Valdemar Engel de Brasília. Boa noite, Valdemar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Satisfação de a gente poder retornar aí com todos vocês nesse programa. Boa, é verdade. Algumas vezes já, né, os presbíteros estão passando aqui e vai mudando também as versões do Reciclagem da Visão, passa tempo aí, quando vê, já trocou. Eu lembro que no início o pessoal tinha bastante medo de participar do 4, que era meio pegado no início aqui, mas agora... Assunto mais complicado. Mais complicado aí, o pessoal se apertava, eu me apertava aqui também, verdade. Imagina, e eu nem estava sendo entrevistado. Mas é isso aí, eu quero convidar o Célio já para puxar um pouco aí desse bate-papo. Célio, sábado e sexta-feira tivemos os nossos eventos aí no Novo Hamburgo. Você tá por lá, né, Célio? Amém, eu estava lá sim, estava lá na sexta-feira, estava também no sábado. Confesso para os irmãos que foi um final de semana bem forte para mim, com tudo que aconteceu. Graças a Deus que Deus acabou desenrolando tudo hoje. Pensei que não ia desenrolar, mas desenrolou. Que eu tive meu carro furtado, né? E hoje o Senhor abençoou que foi achado o carro. Isso foi na sexta-feira, Célio, no culto de recepção, foi esse evento? 100 metros da porta da igreja, meu carro foi levado. Meu carro foi abduzido, né? Sumiu, né? Tu percebeu isso no final do culto de recepção? Exatamente. E o que tu sentiu depois do que Deus tinha ministrado? Enfim, se teve alguma coisa que tu sentiu em relação àquilo? Eu vou dizer para os irmãos que faz praticamente 6 meses que a minha casa pegou fogo, né? E queimou tudo. A tribulação na minha vida, vou dizer assim que pessoas que não tivesse tudo que Deus já administrou dentro de mim e preparado do meu coração para aceitar tudo isso, na minha mente também, por muito menos já tinha deixado tudo isso, ou tinha se rebelado contra Deus, né? E sério, tu vê crescimento através dessas situações? Crescimento de vida, assim, em ti? O que eu posso é compartilhar com todos os irmãos. Até comentei com a Fábio hoje que Deus trouxe um amor no meu coração, assim, pela obra do Senhor, um amor pelos irmãos. Veio a ajuda de irmãos que eu nem esperava, de jeito nenhum, irmão, até de emprestar um carro pra gente. Sim. Assim, do nada apareceu um irmão, um casal, e eu pensei assim, podia ser um Fuca, né, mas me deram uma caminhonete a diesel com ar-condicionado. Falei, Senhor Jesus, que maravilha. É o corpo de Cristo funcionando, irmão. E eu perante isso aí também, eu não sei se é porque a obra em Gravataí, a gente ficamos praticamente 2 anos e pouco no fundo de uma casa, né? Uma sala bem pequena. E graças a Deus nós conseguimos fazer 3 cultos nessa sala nova em Gravataí. Consegui achar Deus abençoou uma sala maravilhosa, que já cabe pelo menos umas 70 pessoas dentro e bem confortável. Sim. E eu não sei, quando você começa a fazer as coisas, Deus aperta mais ainda pra gente se arrepender mais ainda, porque Ele quer aumentar mais ainda. Sim. Sério, pelo menos é assim que eu entendo, né? Não vejo de outra forma. No sábado, assim, falou então um pouco sobre a noiva, né? A esposa, que somos nós, né? E o marido, que é Cristo. Tu acha que essas tribulações estão te levando a amar mais o marido? A submissão. Sim. Submissão. Porque muitas vezes a gente fala pra mulher, não chama tu não tá idônea, tu tá só dônia. Tá faltando ir. É verdade. Só tá dônia, mas não tá idônea. Então eu creio que de repente eu ainda tava nesse ponto de só dônia, né? Não tô idônea. E eu vejo o quanto Deus opera, né? E traz a revelação daquilo que realmente temos que melhorar, temos que mudar. Ele deixa bem claro que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
como foi dito ontem no culto mundial, que nós não somos nada, não adianta pensar que você é alguma coisa, não adianta pensar que eu sou alguma coisa, que eu consigo fazer alguma coisa, porque João 15:5, lá no final do versículo diz, né, sem mim nada você pode fazer, e eu já tenho certeza disso. E como tu viu isso de ver, pelo que eu entendi, então as coisas se resolveram hoje, Célio, como que foi até chegar esse momento de se resolver, as orações, tu tinha no teu coração essa paz de que Deus estava no controle de todas as coisas? Eu acho que até as palavras que a gente teve nesse final de semana impulsiona a gente a ficar um pouco mais tranquilo e entender, né, que essa obra é do Senhor, enfim. Eu vejo, irmãos, eu sempre digo assim, que eu e minha esposa, nós somos 2 partículas no corpo. 2 partículas, não somos um monte de coisa. Nós somos 2 partículas. Tem certos membros do corpo que vai sofrer muito mais do que os outros, que está preparado para suportar. O sofrimento não é só eu e minha esposa, o sofrimento é pelo corpo. Porque eu não vejo de outra forma. Somos 2 partículas do corpo. Então, se eu estou sofrendo, se a minha esposa está sofrendo, eu estou sofrendo pelo corpo. Porque eu estou inserido no corpo. Amém. Eu não estou separado do corpo. Verdade. Porque eu como dessa mesa. Outra coisa também que foi falado no Café com Cristo, sobre a questão do maná, né? Sim. E o maná é algo que... Essa mesa é farta de maná. Não é de cordonize, não. É de maná. Uhum. Cordonize, ela apodrece, ela estraga e dá problema, que é carne. Agora o maná, não. Uhum. O maná, ele é puro, ele é genuíno, sem rugas, sem máculas. Ele transforma, liberta, cura. Ele, ao mesmo tempo que ele te exorta, ele consola. Ao mesmo tempo que ele vem um fogaréu, vem uma água para refrigerar. E é um negócio que eu só digo a palavra mais certa. É magnífico o que o Deus faz. E como verdade. Ele faz. Interessante. Chamando o Valdemar para conversa. Valdemar, na sexta-feira foi falado ali um pouquinho sobre o centurião, essa humildade, né, esse respeito, né, por Jesus, né, como essa palavra na sexta-feira trabalhou no teu coração? Essa palavra já trabalha há muitos anos no meu coração, na verdade, né? Sim. Esse reconhecimento que não há dignidade em nós mesmos, né? Eu digo que quando Deus toca nessa área na nossa vida, muita coisa pode se levantar. Porque dentro de nós existe um grande inimigo que é muito perigoso para nós e para o corpo de Cristo se não for tratado por Deus, né? E a gente não tem noção disso. Só se Deus realmente começar a tocar nele, mas a gente não sabe as reações que podem sobrevir no momento que isso for mexido, né? O centurião mostrou ali um homem aprovado, já vencido nessa área, né? Nós realmente não sabemos, né, se estamos vencidos ou não. Mas o Célio falando tudo isso, eu também, quando presbítero em Novo Hamburgo, tive meu carro furtado lá, não foi recuperado até hoje, né? E cidade, uma criminalidade muito alta, né? Embora não sendo vista assim, principalmente na questão de automóveis, né? Mas eu me lembro que logo depois que eu passei por esse despojamento, que eu já estava sabendo que ia acontecer, na verdade, né? Só que ele não evaporou como do Célio, né? E apareceu, não foi roubado a mão armada mesmo. E nós estávamos fazendo evangelismo na rua, no nosso bairro. A Sandra e eu estávamos voltando para casa, uma esquina de casa. Tínhamos ido visitar algumas pessoas a quais tínhamos vendido alguns livros da Vento Sul, ali no bairro. E num sábado de tarde, quando estávamos voltando de manhã, fomos pegos assim de surpresa, né? Nos fecharam e daí levaram o carro, né? Mas muitas coisas foram trabalhadas no nosso coração, porque ali o presbítero teve que começar a pedir carona para os irmãos. Isso foi muito tempo. Carona. Sim. Isso foi muito tempo antes da mudança para Brasília, Valdemar? Foi? Isso foi mais ou menos, eu creio que um ano e meio antes da mudança para Brasília, né? Você já sentia Deus preparando assim um desligamento de vocês ali da cidade com esse tipo de... Não era isso, era que Deus queria trabalhar com despojamento mesmo, né? Uma questão subjetiva, não era a ver com a cidade, era uma coisa a ver também com o meu coração. Sim. Valdemar, quando essas coisas acontecem assim, que nem foi trazido, às vezes tende a brotar uma insatisfação com Deus pela situação que a gente está, né?
às vezes a gente, não sei, culpa a Deus por ter acontecido, né? Principalmente por estar lá fazendo um evangelismo, né? O Satanás entra com essas mentiras dentro da gente. Como é que ficou o teu coração nesse sentido, assim? Eu acho que o que mais me feriu foi muitos irmãos virem tirar sarro de mim, né? Eu, como presbítero da cidade de Novo Hamburgo, como é que o presbítero explica uma coisa ser roubado o carro, né? Sim. Então aquilo ali foi uma coisa que mais me incomodou naquele momento, né? Mas eu reconheci que era um trabalhar de Deus em todos os lados da nossa vida. Sim. E as pessoas não entendiam, porque não tinha seguro do carro e não tinha como comprar outro. Mas ao longo dos dias eu fui descobrindo o que Deus estava fazendo comigo, o quanto Deus estava me dando. E ali muitas coisas brotaram, assim, de transformação no meu coração, né? Não como revolta. No início a gente não entende muito bem, mas eu me lembro que logo depois que roubaram o nosso carro, a Sandra e eu ali na esquina mesmo, no meio da rua, ajoelhamos no meio da rua, exatamente no lugar que a gente deixou o carro, e no meio da rua a gente dobrou nossos joelhos e começamos a orar, abençoando a vida daquelas pessoas que tinham levado o nosso carro. A primeira coisa que a gente fez, né? Sim. E levaram o celular, levaram tudo, conta bancária, enfim, né? Banco, foi tudo junto. Com esse comentário do Valdemar, a gente percebe que Deus sabe exatamente no que trabalhar, né? Porque poderia ter sido a questão material, mas já foi para um outro lado de relacionamento entre a Irmandade. Então, Deus vai avançando nesse trabalhar no nosso coração e sabe exatamente o que a gente precisa. E o que eu percebo também no compartilhar dos irmãos, né? Acabou que teve esse evento em comunhão, né? Em comum ali dos dois. É de como o maná, né, a comida espiritual, faz a gente ter uma visão muito abrangente dos eventos que nós estamos envolvidos, né? E isso é uma coisa ímpar na vida de uma pessoa que está nesse mundo aqui, de enxergar a vida dela com os olhos de Deus, à luz da palavra, que nada que está acontecendo com ela está dissociado de uma vontade perfeita de Deus que está levando a minha alma, né, para o lugar que Deus quer. De que tudo coopera, a gente, tudo coopera para o bem, mas aí quando vem os eventos, né, dá aquele estalo assim no coração da gente, mas depois o coração começa a entrar na paz. Boa. Porque tudo Deus está fazendo com um propósito, né? Tá certo. Vitória, como é que tá os comentários aí? Tem bastante comentário, eu não vou ler o nome de cada um, mas as dicas que tem aqui, esposa em modelação várias vezes, o dano da amargura, também aqui nós temos outros seminários como Ministrando no Espírito, outros mais aqui, ó, nós temos o livro Consagração, também o livro A Glória da Criatura, outro Unanimidade, temos mais... o seminário Auxiliando em Idoneidade, o livro Êxodo, uma marcha de tribulação, e o seminário Vai e Fere Amaleque, outros aqui comentando sobre a consagração, esposa e modelação é o que mais está sendo dito aqui, a glória da criatura também. Olha. E por aí nós vamos, e também o último aqui, renovação da mente, ou Senhor serve e conserva. Eu não quero dar mais dicas, mas eu vi que saiu. Alguém acertou, não sei se foi 10 pessoas, foi uma, foi duas. Não vou dar mais dicas, senão o pessoal vai começar a acertar de barbada. Então, final aqui do programa, a gente vai terminar de conversar com os nossos queridos presbíteros, com o apóstolo, e a gente vai revelar a dica do mês de novembro. Mas muito bem, domingo, então, esse domingo tivemos o culto mundial, né? Foi falado que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tava lá Paulo, né? Cheio das dores, Deus colocou um espinho nele, né? Cada um tem um espinho ou vários espinhos. Ele pediu, Senhor, tira de mim. E Deus, não. Minha graça te basta. A gente tem que aprender a lidar com o não do Senhor, né, Célio? Amém, irmãos, amém. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. A questão do espinho na carne, né? Eu creio que todos nós temos espinho na carne. Um dos espinhos na carne que eu digo por mim, né? Que quando a gente vem do mundo, né? A gente tem uns costumes, tem hábito, a gente tem um jeitinho de fazer as coisas, algumas tradições que a gente tem. Confesso para os irmãos que eu acho que uma porcentagem gigantesca o Senhor já tirou de mim. Eu digo para os irmãos que esse domingo foi muito estranho para mim, porque as duas chaves, os dois controles dessa igreja nova estavam dentro do carro. Eu não pude fazer o culto, só Jesus na minha casa.
de falar para os irmãos que eu não ia conseguir fazer o culto, olha, porque roubaram o carro, olha, quebradeira que só Jesus, né? Isso já, vou dizer para os irmãos que eu tenho o hábito também de fazer as coisas tudo, principalmente no meu trabalho, fazer tudo bem certinho, né? Quem trabalha com mecânica sabe que você, principalmente quem monta muito motor, que nem eu, e caixa, e aí você tem que fazer tudo com perfeição, né? E quando você não consegue, tá fazendo algo que você não consegue, o algo vem e atrapalha, muda aquilo que você ia, é difícil dentro da gente. É um espinho na carne, assim, bem profundo. Sim. Principalmente pro ego da gente, né? Principalmente para quando você diz um líder, mas como assim um líder ser atacado dessa forma? Aí quando alguém, eu já me falaram isso, tá, irmãos? E eu digo assim, como é que foi quando o Davi teve que sair dentro do palácio e se meio xingando e tudo, e tacando coisa nele, ovo podre e tomate podre, falando um monte de coisa para ele? Como é que foi, será? Pois é. Eu tô falando de um rei. E aí você fica vendo, mas Deus muda a maneira de agir com um ou com o outro? A palavra dele diz, né, que ele era o ontem, o hoje vai ser sempre o mesmo. A palavra não vai mudar, é nós que tem que mudar. E eu vejo que aquilo que foi falado dentro do ontem lá sábado, lá no encontro, que tem que terminar, cair por terra essa coisa do orgulho, essa coisa de não pedir perdão, de não liberar perdão. Foi dado um testemunho de orgulho, que tem que liberar perdão e pedir perdão. Cair por terra, como o De La Busca colocou muito bem, que todos nós temos que ser intercessores da igreja. Verdade. Pelo ministério. Sim. Porque como eu seria, como nós seríamos se não tivesse a mesa. Sim. Né? E eu vejo o quanto Deus vem trabalhando dentro de mim. Eu digo para os irmãos que eu sou mais ouvidor do que de leitura. Eu pego muito fácil ouvindo, muito fácil. Agora, ler eu não gosto muito de ler, eu digo para os irmãos, não gosto mesmo. E eu não sei porque que eu gravo tanto versículo na minha cabeça, é muito versículo. Interessante. Mas pegar livro, ler, eu não sou muito chegado, eu sou de direto no ponto, ou naquilo que vai ministrar, e Deus me fala muito comigo, olhando só no título, não sei por que eu sou assim, mas eu sou assim. Interessante. A minha esposa não, ela. Pensando, vai lá, Nicolas. Eu perguntar pro Sérgio, o Sérgio que acompanha, né, acho que vários presbíteros compartilhando, está sendo global esse trabalhar, né? E Deus mostrando que é na fraqueza, de fato, que ele trabalha, né, Sérgio? Com certeza, né? Tudo que acontece na nossa vida, tudo que você aprende na Bíblia é para te deixar pequeno, para te deixar pecador, para te deixar incapaz, para te conscientizar que tu não pode nada, que tu é inútil. É só o que eu aprendi na Bíblia até hoje. Né? Sim. Que tu tem que se humilhar, que tu tem que não ser nada para que Deus possa cumprir o seu plano, o seu propósito de tomar a tua vida como cooperador para o Senhor fazer todos o seu plano se cumprir na terra de forma prática e estabelecer o reino. Claro. Se a gente não se tornar assim flexível dessa forma, não ser nada e se render total, Deus não vai poder te usar. Então ele tem sido bom com a igreja. Amém. É verdade. Sobre isso aí, irmão, o Célio comentou antes sobre a tribulação dos líderes, né? O líder padece muito e o sofrimento do líder é meio velado, assim, meio solitário, né? Esse sofrimento ele nem pode compartilhar muito, né? Como é que é essa questão do padecimento de uma liderança e os benefícios que o reino obtém através daquilo ali, né? É o maior quebrantamento da minha experiência de 34 anos. A coisa mais ruim que eu sinto aqui nesses 34 anos é a solidão. Sabe que às vezes tem vontade assim de contar alguma coisa, compartilhar, mas tu vê que Deus trava você. Irmão, que... essa solidão, ela é uma coisa assim premeditada por Deus? É uma coisa que tem que ser assim? Sim, ou é por causa da imaturidade das pessoas? Tem que ser assim mesmo? Não, o líder, ele é treinado para contar só com Deus e não esperar nada do povo, sabe?
Então, o sofrimento é aquele tipo de um adestramento que Deus faz para que a pessoa venha debelar a solidão por meio da intimidade com o Espírito que habita nele. Sim. Para que Deus tenha liberdade de usar ele com mais facilidade. Né? Pois é. Porque se você é um homem comum, que vai aqui, fala com esse, visita aquele, um líder não pode ser assim. Sim. Digo para você. A gente pode pensar até na vida de Davi e Saul, então, comparação, né? Talvez aquele procurar agradar o povo era por causa dessa solidão, não sei, porque tinha a vida de Davi também já era, até se tornar rei, passou muito tempo sozinho. Imagina só, Davi foi lá, Samuel ungir, né? Ele tinha, pelo que eu lembro lá, uns 15 anos mais ou menos, foi ungido, né? E lá pelos 30, ele virou rei de fato, né? E quanto quebrantamento. Imagina tu ser ungido e no outro dia tu voltar a pastorear normal como que era a tua vida e ficar aguardando aquele processo chegar, perseguição de Saul, várias situações que chegaram. Então a gente vê que o quebrantamento é algo presente que para Davi durou anos até para que ele começasse, de fato, começar aquele reinado. E ele já era um homem quebrado, mas tinha mais coisas para purificar ali, né? A gente acha que é ruim, né, o quebrantamento. Na verdade, é maravilhoso, porque cansa, o orgulho nos cansa, né? Querer ser bom cansa, né? E eu me alegrei, assim, com o culto mundial de ontem, sabendo que eu não vou ser perfeito, eu não vou praticar os 10 mandamentos, porque eu não sou bom. E eu preciso de Jesus. E que a graça me basta. Isso me consolou, porque eu quero muito ser bom, o orgulho, né, que a gente ser bom, importante, elogiado, fazer as coisas direito. Mas eu preciso de Jesus. E Valdemar, como foi assim para ti esse culto mundial, saber que tu não é bom, tu precisa de Jesus e que a graça te basta. Tu teve a experiência assim de estar num quebrantamento, então, e sentir, obrigado, Jesus, a tua graça aí tá me bastando, é o que eu preciso. Precisa, né, irmãos? Porque quando tu tira no meio da rocha lá, tá minerando diamante, o diamante não sai pronto para colocar na corrente, no anel, no brinco. Ele sai cheio de rochas junto, né? Sai uma pedrinha pequenininha no meio de muita pedra suja, rocha. E daí ali começa o processo de limpeza, que eles falam da lapidação, né? Vai ter que tirar aquelas rochas, bater, usar instrumentos cortantes de aço, metal pesado ali para ir removendo. E demora muito tempo, né? Até tu conseguir fazer a lapidação de maneira que sobre somente o diamante, que é a pedra que tem grande valor, né? Então esse processo é o processo que realmente nós precisamos passar, né? Subtrair tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que é pertinente ao velho homem das nossas vidas, né? E nesse culto mundial eu até estava pensando sobre isso, que quando aquele rapaz lá deu todo aquele relato daquilo, tudo que podia fazer, né? A gente pode analisar de vários ângulos, né? Mas Jesus levantou ali um problema para ele, né? Eu fiquei pensando muito hoje um dia inteiro sobre isso e pedindo para o Espírito me iluminar um pouquinho mais sobre aquilo. E Jesus colocou um problema para ele, levantou um verdadeiro problema para mostrar que ele tinha uma área da vida dele que era uma única coisa, e essa única coisa é reprovar ele como um todo, que era justamente abrir mão de si mesmo, do mundo, do dinheiro, de tudo, né? E ali abriu-se a oportunidade para ele pedir essa ajuda para Cristo ser a vida dele naquela área que ele não ia conseguir, né? Então, me ligou muito essa mensagem aí como uma resposta para, eu acho, da primeira ou da segunda mensagem da dica do mês passado, agora de outubro, né? Que falava justamente sobre a questão do esforço humano. E eu fiquei pensando naquilo, né? Muito naquela mensagem, já faz bastantes dias, e como a gente se depara muitas vezes, mesmo conhecendo a verdade, procurando aquele alto esforço para conseguir vencer, muitas vezes reprimindo coisas dentro de si, ao invés de perdoar. E você se vê ainda, Valdemar, com esse esforço natural, assim, eu
vou me garantir aqui, eu vou me esforçar aqui para mim não pecar, então, para mim não falarem de mim, não me julgarem, enfim, tu vê esse esforço natural às vezes em ti? Claro, mas é normal isso aí, faz parte, porque aí vem o Senhor falando isso, né? Daí hoje já mudei a minha oração, hoje eu já comecei a orar diferente de tarde, né? Já parava assim, já orava diferente, chamando Cristo para ser minha vida naquelas áreas, né? Então a gente se vê, não com umas vezes só, né? Entupido muitas vezes com esses problemas, tu lutando para tentar sair daquilo, e o diabo te batendo de tudo que é lado, é porrete, é pedrada, e tu jogar no chão, no braço grudado com ele, e não consegue vencer, e tu esquece que é Cristo que é a tua vida, né? Amém. Nas tentações são assim também, a gente tenta com a força do braço muitas vezes, né? Segurar ali, muitas vezes tu não está aguentando, tu está esmorecendo, esquece de chamar Cristo como tua vida e dizer, Senhor, ó, não consigo, eu preciso que tu realmente tome a frente. Esse é o render-se, né? Algo tão simples, mas é muita pedra, é muita rocha aí para esse diamante ser visto, né? Tem que remover muita coisa ainda. Então, quando eu vejo meu irmão aqui na minha frente, é um diamante bruto ainda, né? Vamos dar pancada nele. Dá pancada, vamos lá, então vamos quebrar todo mundo. Ficar purificado, né? Isso nos mostra, né? Porque se a gente, às vezes a gente tem paciência conosco mesmo, de saber, eu ainda erro aqui, ainda peco, mas a gente olha o nosso irmão e pensa, mas ainda erra isso, né? Ainda faz aquilo, não tem já vergonha, tem a né, Vitória, para pecar nisso ainda. E a gente acaba despercebendo que é justamente a graça de Deus que me capacita, foi falado, né? A graça de Deus me capacita à obediência. Então, se eu obedeço em algo e meu irmão ainda não, então eu posso descobrir ali que é porque Deus permite isso na minha vida e talvez na dele ainda não encontrou Com essa certeza. graça, né? Então, assim, Ouvindo o Valdemar, né, eu lembrei de Tiago 4,7. Então, Sérgio, se sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Como é esse resistir, então, né, para que ele fuja, para que a gente não lute, né, ou tente lutar, né, como o Valdemar falou, mas sim resistir, né, para ele fugir. Como que é isso? É que essa passagem, nós sempre pensamos que Deus vai tirar o pecado da nossa vida para o Espírito Santo nos usar. Não é bem assim as coisas. O processo, a encarnação de Deus em nós é o fator garantido da substituição da natureza pecaminosa pela natureza divina. Então, nós temos que olhar sobre esse aspecto a nossa restauração. E a igreja tem uma ideia de que Deus vai expulsar os demônios, vai expulsando os demônios e eu vou ficando bom, eu nunca vou ficar bom. Entende? Não. Deus encarnou para ser meu conteúdo, minha vida, minha expressão. E é nesse ponto que eu estou salvo e vou ser glorificado. E não é porque Deus vai fazer um autoaperfeiçoamento na minha vida, me ajudando a mandar os demônios embora. Não, é Deus que vai tomar conta da minha alma também. Entende? A gente acha que vai conseguir controlar junto com Jesus ali, ó. Vai ficar eu e Jesus que no comando. Pode cuidar que quando o crente fala alguma coisa, ele sempre está naquela esperança porque ele vai vencer o inimigo. E ele sempre acha que a obra vai justificar a alma dele. Não vai. Pois é. Josué... quanto mais eu obedecer a palavra, mais eu vou conseguir. Não vai. Eu queria só fazer um complemento, irmão, sobre isso também. A gente vive, talvez, um judaísmo velado na era da graça. Pois eu vejo, assim, compartilhar, por exemplo, sobre autoridade e submissão, né? De que o marido quer colocar goela abaixo uma submissão como se fosse pela lei. A agenda do grupo familiar é um judaísmo velado, tentando colocar aqueles itens goela abaixo de todo mundo que está ali na reunião, por imposição, por um sistema de lei. Eu vejo assim que o pecado, ele existe em nós para glorificar Deus. O Valdemar falou sobre um tema ali, que a nossa fraqueza, ela deve glorificar o Senhor para a gente poder viver em liberdade, senão a gente vai continuar vivendo sob um jugo num tempo em que o Senhor já nos libertou. E essa questão da libertação que o irmão estava comentando também, né, de que
O Senhor não retirou os egípcios do Egito para o povo passar. A carne tem que ver Jesus passando, irmão, através da nossa vida. E vai dar glória a Deus também, porque o Senhor não vai remover isso, né? Como é que funciona essa questão? Não. Deus, assim, ó, Deus não está preocupado. Depois que ele entra para dentro da gente, Deus não está preocupado se tu vai pecar muito, se tu vai pecar pouco. Uhum. Deus nem olha para esse aspecto. Deus só quer saber se tu está renovando a mente com a doutrina para que ele aumente a revelação que faz você ceder espaço para Deus na tua alma governar. Deus não está preocupado se tu vai diminuir o pecado, se tu vai aumentar o pecado. Ele nem se preocupa com isso. Porque a nossa justificação é pela fé. Amém. Não é pela uma tradição legalista que eu vou melhorar minha condição com o Senhor. Não, a preocupação divina é saber se o conteúdo que você come é puro e se tu realmente está disposto a cooperar com o Espírito Santo, né, na consagração, para que Deus aumente a revelação na tua alma e tu tome uma decisão pessoal de receber essa substituição, ajudando o Espírito Santo a tomar conta de você, rendendo-se a Ele.